mas aí a gente tem que ter autonomia emocional e tal. E aí eu reparei que, assim, às vezes a gente fala as coisas porque a gente tem noção do que a gente tá falando, mas não é todo mundo que tá por dentro das pautas, dos assuntos, dos vocabulários, do que você tá aprendendo ali, sei lá, na sua faculdade, ou porque você tem acesso a conteúdos, você tá lendo mais, você lê um livro, você consome umas coisas. É culpa sua? Não é culpa sua, inclusive parabéns, mas tem gente que não está entendendo o que você está comunicando. Então hoje nós vamos falar o que é a tal da independência emocional, autonomia emocional. Quem foi que tirou o meu emocional de mim? Quem que foi que descontrolou? Ainda mais quando você tá num relacionamento em que você perdeu a sua autonomia emocional, você não vai saber o que é autonomia emocional, porque você já tá lá no fundo do poço. Me desculpa dizer. Não que seu relacionamento esteja ruim, mas se você perdeu a sua autonomia emocional, é hora de resgatá-la. O que é, como ela age, onde ela impacta quando você a perde, onde ela interfere quando você a ganha, entendeu? Onde vive, onde habita, de que forma ela é colocada dentro do seu relacionamento, quais são os limites da autonomia, porque se tá tão autônoma assim, eu de novo usando autônoma na palavra errada, né? Se você tá tão... Deu pra entender? Pode chegar um momento em que você está tão dentro de si, você está tão autossuficiente, que isso vai interferir na relação. Mais calma, não dizendo que vai interferir porque o seu namorado é um Zé Ruela que está dizendo que você está prestando atenção demais em você, não isso. Mas talvez vai interferir porque você simplesmente não precisa estar em uma relação, porque você está muito autocentrada aqui em você mesma. Como que decide isso? Você tá levando um relacionamento só porque tá ali, embora assim não precisasse? Ou você se perdeu no personagem porque você viu muitos rios falando sobre isso? Eu tenho muita autonomia emocional. Não é não sentir nada, não é você ser fria, não é você ser ignorante. As pessoas estão confundindo muitas coisas. Não é que nada vai te abalar, não é que nada vai te abalar nessa relação, não é que não interfere em nada, não é sobre isso. Porque a partir do momento que você não se importa com nada também, você pode estar com uma situação, você tá tomando remédio para inibir seus sentimentos. Aí já é um outro problema, talvez um outro vídeo, procura aí no YouTube que vai ter. Eu acho que a autonomia emocional, ela vai ser a sua capacidade de sentir o que você está sentindo, resolver o que você está sentindo sem que uma pessoa de fora precise interferir. É você ter noção dos seus sentimentos, é você saber lidar com a maioria das coisas que envolve a sua cabecinha sozinha. Sabe aquela pessoa que tudo tá levando pra internet, ou tudo tá levando pras amigas, ou tudo tá levando pra desconhecidos que ela acabou de conhecer? É uma pessoa que não tem autonomia emocional para lidar com os próprios problemas. Então ela precisa de validação, ela precisa de explicação, ela precisa de conselho o tempo todo. Alguém vai precisar resolver a situação dela, sabe? Então, primeiro ponto, eu sei resolver as minhas coisas e eu estou lidando bem com as minhas emoções. Se eu estou triste, eu sei do que se trata essa tristeza. Então eu vou me concentrar nessa tristeza e no que ela significa, a partir de que eu fiquei triste. Quando você não tem autonomia emocional também, você sai jogando os sentimentos em qualquer... Sabe? Sai jogando aí, ó. Quem pegar, pegou. Se eu tô com raiva, porque ontem eu gravei um vídeo, a minha gata, ela ficou aqui, ela pegou o foco do meu vídeo, a minha raiva é essa. Se o meu namorado tá aqui... Desculpa, amor. Às vezes eu vou transferir essa raiva pra ele. E vou dizer, poxa, você nem me avisou. Tóxica. Me desculpa, eu tô tentando melhorar de verdade. Eu vou jogar a raiva pra cima de uma outra pessoa que não tem nada a ver com a situação. E isso é não saber lidar com os próprios sentimentos. A.k.a. não tem autonomia emocional. Assim como algumas pessoas lidam com a ansiedade. A gente tem dois tipos de pessoas. Pessoas que gostam de falar sobre o que aconteceu imediatamente. Pessoas que detestam falar sobre o que aconteceu imediatamente, porque isso pode vir para elas como forma de despejar em cima de você, talvez de forma agressiva, e ela não quer isso, então ela vai se calar e se jogar no mundinho dela. Eu odeio esse tipo de pessoa, número 2, mas eu preciso respeitar, porque cada um tem o seu jeitinho de lidar com as situações, certo? Quando essas duas pessoas se encontram e estão numa relação, a gente tem duas formas de lidar com isso. Poxa, eu queria muito falar sobre tal assunto, fulano, vamos conversar sobre? Não é o meu momento de conversar sobre isso.
Quero morrer porque ele não quer conversar sobre isso. Ou, quero morrer porque ela quer conversar sobre isso. Enfim, não tem ninguém se agradando, né, com essa situação. Um quer falar, outro não quer falar. Um tá implorando para que seja dito e outro tá implorando para que não seja dito. Como que vai resolver isso? A pessoa que tem autonomia emocional, ela vai falar, beleza. Essa única situação que aconteceu na minha vida envolvendo você não vai me enlouquecer não, tá? Fica tranquilo. Então, em outro momento a gente vai falar sobre. Isso não vai me desvirtuar das minhas ideias. Não vou deixar de comer, não vou deixar de malhar, não vou deixar de estudar, não vou deixar de trabalhar, porque eu estou ansiosa esperando uma conversa com o meu namorado. Isso é ter autonomia emocional. E olha que lindo. Eu sei que na teoria parece fácil, mas não é, porque às vezes a gente deixa problemas externos com pessoas X ou Y afetar toda a nossa existência. Então, é um exercício que tem que ser feito para você entender que aquilo não vai te enlouquecer, aquilo não pode tirar a sua paz. Porque a sua vida é isso daqui. O espaço que a pessoa ocupa na sua vida é isso. Como que isso vai interferir nisso? Espero que tenha feito sentido. Nós somos seres humanos, eu tô tocando bastante nessa tecla ultimamente porque parece que tá todo mundo robô, virou IA. As relações estão descartáveis, as pessoas resolvem as coisas assim, sem profundidade, sem considerar a nuance da situação, sem observar os detalhes. Para mim isso não funciona. Então, se estamos numa relação, envolve tristeza, envolve raiva, envolve angústia, envolve alegria, envolve felicidade, envolve animação e empolgação. Porque estamos lidando com pessoas. E aí a gente precisa de afeto, a gente precisa de presença, a gente precisa de compreensão. Se não tiver isso, se tiver todo mundo se relacionando como se estivesse se relacionando com um chat GPT, não vai dar certo. E o principal de tudo é a conversa. Olha, estou me sentindo muito dependente emocionalmente de você, eu quero resolver isso. Quando a gente tiver uma situação, eu espero que você não entenda que eu não tô ligando se eu não quiser falar, beleza? Tô ligando, mas tô processando aqui do meu jeitinho. Assim como eu espero que você entenda que às vezes eu preciso falar e tudo bem se você não responder de imediato, mas eu preciso colocar pra fora. E isso tudo, gente, adaptando pro que cabe pra relação de vocês. Eu tô ficando muito nervosa com a forma como a gente tem falado certas coisas na internet e a pessoa vai e joga pra cima do relacionamento dela, mas que às vezes não convém. Vai funcionar pro relacionamento de Cristina e Andrei, vai funcionar pro relacionamento de Jéssica e Tatiane. E tudo bem, porque são pessoas completamente diferentes, de nomes aleatórios que eu acabei de inventar. Querer afeto, querer abraço, querer afago em momentos que não necessariamente você deveria estar tendo porque você está sendo uma chata mimada, não é um grande absurdo, você é um ser humano contraditório também. E aí, se você souber conversar com essa sua pessoa, você vai dizer, eu sei que eu tô chatinha pra caramba, mas olha, hoje eu quero ficar de grudinho, vamos ficar quietinho então, aproveitando a companhia um do outro. E por outro lado, você mostrar que você é uma pessoa que tem autonomia emocional, é independente emocionalmente, mas mesmo assim quer carinho, gente, também nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhum crime. Eu sou durona, mas eu também gosto de ter meus momentos sensíveis. Tem uma música da Duquesa que ela fala assim, me deixe um pouco só, mas não se esqueça de mim. Não precisa ser 8 ou 80. Se você está namorando uma mulher foda, uma mulher independente, uma mulher muito dona de si, isso não quer dizer que ela não vai precisar da sua ajuda, do seu abraço e do seu momentinho de dengo, só porque ela é fodona. Mulheres fodonas também precisam de carinho. Às vezes elas precisam até mais das que estão sempre mostrando que precisam, sabe? Então, ter autonomia emocional quer dizer que eu nunca vou pedir ajuda, que eu nunca vou chorar, eu nunca vou deixar uma briga que eu tive com a pessoa com quem eu me relaciono me afetar? Jamais. O ponto principal de tudo isso eu acho que a gente tem que entender sempre. Seres humanos, acabou. Impossível você não se deixar afetar depois que você tiver uma conversa difícil com alguém, depois que você tiver uma discussão um pouco mais aflorada com alguém. Impossível você fingir que aquilo não importou. Se você se importa minimamente com a pessoa e com a relação que vocês têm, você vai sim ficar chateada, indignada, triste, com raiva. Mas, de novo, o quanto isso vai afetar a sua vida e a sua existência em outros campos. A sua tese está esperando lá para ser escrita. O búlgaro está esperando para ser feito. Aquele e-mail precisa ser enviado. Nada disso vai esperar você se resolver com o seu relacionamento para acontecer, não. Entendeu? O seu estado emocional não tem que ser determinado pela atitude ou falta dela, de outra pessoa. Então, esse é o ponto. Até que ponto uma briga
tá me desvirtuando e me deixando em depressão em casa. Todas as brigas que você tem te colocam nesse lugar. Quando você discute com a sua amiga, você não consegue mais comer? Quando você discute com a sua mãe, você não consegue mais pegar suas coisas e ir pro trabalho? Ah, tá. Então eu entendi. Sempre lembra, você tem um eu que existe independente da existência de uma outra pessoa. É por isso que acontece. Quando você termina, se termina, né? Não vamos ser pessimistas aqui. Você entra naquele buraco. Não dizendo de novo que não pode sofrer, pode. Mas, gente, buracos não são saudáveis. Fundo do poço não é saudável. A sua vida precisa continuar. A sua vida precisa ser interessante para além do seu relacionamento. E aí, se você terminar e quando você terminar e se, é só uma coisa. Ai, terminei. Tudo bem, mas a minha vida ainda é muito divertida. Ok? Só você pensar como homem, porque o homem tá sempre nessa posição. Ai, por que o homem sofre menos? O homem raramente faz com que a vida dele orbite. O homem hétero raramente faz com que a vida dele orbite em torno do relacionamento. Então, ele terminou, ficou chateado, fica assim. Eu imagino que às vezes tem uns outros que sofram. Mas ele ainda tem o futebol dele que vai acontecer na quarta-feira. Ele tem academia, ele tem as coisas que ele tá agitando na vida dele pra agitar. Então você não vai ver um cara dizendo, eu fiquei com depressão pós-término. Então é isso. Aconteceu alguma coisa, tenha o tempo para separar com o seu pensamento aqui, autonomia emocional. Entende a situação, pensa nela e resolva. Isso no trabalho, isso na amizade, isso no relacionamento, isso em casa, isso na igreja, isso no terreiro. Aconteceu alguma coisa, gente, você precisa do seu tempo para assimilar e com sabedoria e com autonomia emocional, você vai resolver aquilo sem deixar que aquilo exploda o resto da sua vida, a sua rotina, entendeu? Talvez eu tenha conseguido explicar, eu penso. Como é que faz isso? É muito fácil falar, realmente, de novo, parece muito fácil na teoria, mas é também questão de terapia, questão dos processos terapêuticos que você faz para conseguir se relacionar bem consigo mesma e com os outros, colocando de passinho em passinho algumas coisas em prática. Porque na maioria das vezes você está acostumado a viver num modo que foi ensinado. E isso aconteceu lá atrás e você só está replicando em todas as outras relações. Não é um erro seu, é um erro de todo mundo. Então é o momento de você perceber esse padrão e realmente não permitir que você seja mais uma seguindo o que disseram que tem que ser seguido. Sempre que você se pegar nesse limbo, nesse espiral, sempre que você se perceber nesse espiral de sensações ruins, principalmente por conta de uma situação envolvendo outra pessoa, pensa o porquê disso. E aí já é um exercício, se observar. O que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo? Quem fez com que eu me sentisse assim? Tudo isso é importante. Aí tendo tudo anotadinho, você vai conseguir chegar num ponto ali, ó. Quando a gente fala de nomear o sentimento, é importante por isso. Você precisa saber o que você está sentindo antes de antes de sair tentando resolver de forma, qual é aquela palavra? Impulsiva. É ansiedade? É medo? É solidão? É raiva? É angústia? Nomeie. O que eu posso fazer com essa raiva, com essa ansiedade, com essa angústia que eu nomeei? O que é possível ser feito agora? Se a única possibilidade for deitar e chorar em posição fetal, beleza. Mas se você tiver um livro para ler, um tema sobre o assunto, uma música para ouvir, um vinhozinho para saborear, um chocolatinho para comer assistindo um filme antigo, são outras opções de sofrimento. Nunca coloque em cima de outra pessoa a responsabilidade para resolver um problema que está com você. Se você está sentindo a inveja, se você está sentindo a raiva, a angústia, a depressão, e foi a outra pessoa que causou, mas ainda não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que você tem uma relação e depois vocês vão conversar sobre isso, o que você pode fazer por você nesse momento é o que importa. Você não pode chegar, bater na porta da pessoa e dizer toque, 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 ei, resolva pra mim. Você me causou uma sensação estranha aqui dentro, tem como você resolver? Se a pessoa quisesse ter resolvido, ela teria resolvido, né? Às vezes ela tá lidando com o problema dela também e como essa relação e briga de vocês afetou ela. Cada um com seus problemas, amiga. Cada um com os seus problemas. Não tem como eu pedir que uma pessoa resolva a minha situação
que tem a ver com ela, enquanto ela está tentando resolver, além da vida dela, uma situação que tem a ver comigo. É por isso que você precisa ter a tal da autonomia emocional, a independência emocional. Cada um vai lidar com suas coisas. Eu acho que é isso.